Olá, galera. Então, vamos agora para a parte de física, tá? Iniciar os assuntos aí de física. Vou fazer mais... De física e química são os assuntos assim mais resumidos que eu vou trazer para vocês, tá? Biologia eu vou trazer em cima dos exercícios. Mas física e química, assim, eu prefiro passar mesmo, tá? Detalhadinho, assim, com exemplos, né? Continha e tal. Mas, assim, vai ser resumido aqui na folha, tá? Mais resumido do que tá na apostila. Então, nesse assunto de física, nesse primeiro assunto aí de física, né? Nós vamos falar sobre as unidades de medida, tá? Essas unidades de medida vai ser, basicamente, a gente vai trabalhar conversão de espaço e mais para baixo tempo, tá? O espaço, a unidade de medida dele, tá? É o metro, tá? Essa unidade de medida mais utilizada é o metro, tá? Porém, a gente vai trabalhar também com quilômetro. Esse aqui não é quilômetro, tá, gente? É um H aqui, ó. Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Por que eu passo isso tudo pra vocês? Porque, assim, ó, o que mais a gente vai usar no dia a dia, vou falar pra vocês, é o quilômetro, metro, centímetro e milímetro, tá? Esse hectômetro, decâmetro, o decímetro, a gente não vai usar tanto. Porém, nos exercícios e na prova, vai ter. Então, por isso que eu passo sempre pra vocês, tá? Poderia só passar o que a gente vai usar no dia a dia, etc. Mas os principais, né? Os mais importantes, porém, os outros são importantes porque caem na prova, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente fazer junto, tá? Então, vamos lá. Como que vai funcionar essa parte de conversão? Então, a gente tem essa tabelinha, tá? Por exemplo, eu quero de quilômetro para metro. Então, da esquerda para a direita, então, da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. Tá vendo? Multiplicar por 10. Tá difícil de dar zoom aqui, pronto. De focar. Então, eu quero de quilômetro para metro, então eu vou multiplicar por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Eu quero da direita para a esquerda, de milímetro para metro. Então, eu vou dividir por 10. Divido por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tô falando 3 vezes, mas não é 30. Não vou dividir por 30. Vou dividir por 10 uma vez, divido por 10 duas vezes, vou dividir por 10 3 vezes, ok? Então, temos aqui 15 quilômetros, eu quero passar para metros. 15 quilômetros para metros. Então, vou multiplicar por 10. 1, 2, 3 vezes. Então, 15 mil metros, tá? Vocês podem fazer na calculadora, tá? A gente pode usar a calculadora à vontade, sim. Agora, eu tenho de 30 metros e eu quero passar para centímetros. Então, vou ter que multiplicar. Vou multiplicar por 10 uma, 2 vezes. Então, 3.000 centímetros. Ok? Agora eu tenho 150 milímetros e eu quero passar para centímetros. Então, eu vou ter que dividir por 10, daqui para cá. Vou dividir por 10 uma vez. Então, 15 centímetros. E
E agora eu tenho... Opa! Nem coloquei a unidade de medida aqui, né? 300 mil em quilômetro. Tá, vamos ver... Tá, ele quer para quilômetro, né? Então, vamos supor que a gente tem centímetros aqui. Acho que era centímetros mesmo. 300 mil centímetros em quilômetros. Então, eu tô aqui e eu quero passar para cá. Então, eu vou dividir por 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, eu tenho 3 quilômetros. Fácil, né? Mais fácil ainda se usar a calculadora, tá? Porque daí vocês vão conseguir ver realmente o resultado, tá? Porque olhando assim, só eu colocar o resultado, né? Ou é como se eu tivesse decorado a resposta, tá? Mas não, é que eu faço de cabeça, mas... porque a gente usa uns outros macetes, tá? Mas se vocês fizerem na calculadora, vocês vão ver que realmente são esses os resultados, ok? Agora, o tempo, né? Agora, o tempo. Então, o tempo é a mesma coisa também, seguir uma tabelinha, tá? Então, assim, a gente vai seguir tabelinhas, seguir regrinhas, então, fica mais fácil, tá? Então, a unidade de medida usada no tempo é o segundo, tá? Mas, claro, né, pode estar em horas, minutos, dias, enfim. Para transformar, então, de hora para dia, a gente divide por 24. De minutos para horas, dividimos por 60. De segundos para minutos, dividimos por 60 também. Agora, de minutos para segundos, a gente multiplica por 60. De horas para minutos, multiplicamos por 60. E de dias para horas, a gente multiplica por 24. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui também, né, pra gente fazer. Então, eu tenho 2 dias e eu quero passar para horas, tá? Então, de dias para horas, eu tenho que multiplicar por 24. Então, dias para horas dá 48 horas. 3 horas para minutos. Horas para minutos. Eu vou multiplicar por 60. Então, eu vou pegar 3 vezes 60. 3 vezes 6, 18. Então, dá 180 minutos. Eu tenho 720 segundos e eu quero passar para minutos. Então, eu vou dividir por 60. Então, eu tenho 720 e eu vou dividir por 60. Vai dar, então, 12 minutos, tá? E eu tenho 960 minutos para horas. Minuto para horas eu também vou dividir por 60. Divide por 60, tá? Que vai dar, então, 36 horas. Fechou, gente? Isso aqui é a primeira parte de física, tá? É o primeiro assunto. Agora vamos falar sobre cinemática e dinâmica. Inicialmente, né, vamos falar sobre a cinemática, daí em seguida já vamos pular para dinâmica, tá? Então, é assim, como eu falei para vocês, a física do primeiro ano, principalmente, a gente vai trabalhar em cima de regrinhas, em cima de formulazinhas prontas, em cima de tabelinhas. Então, é uma coisa, como se fosse uma coisa ensaiada, tá? Então, a cinemática,
que ela vai... O que a cinemática trabalha, né? O que ela diz? Então, a cinemática, ela estuda o quê? O movimento, né? Dos objetos, e ela não se preocupa com as causas. Ou seja, eu tô arrastando essa caneta. A cinemática, ela vai calcular, vai estudar o movimento que a minha caneta está fazendo. Porém, não vai estudar eu que estou mexendo a caneta ou aonde a minha caneta está, ok? Ela só vai se preocupar com o movimento, tá? A dinâmica ela estuda além dos movimentos, ela vai estudar as causas, tá? Forças envolvidas e etc, tá? Então, na cinemática, a gente vai trabalhar calculando velocidade, distância e tempo, tá? Então, essa é a formulazinha que a gente vai utilizar. Velocidade média sempre vai ser trabalhado em metro por segundo ou quilômetro por hora. Delta S, esse triângulozinho aqui é um delta, tá? Delta S é a distância percorrida, ou ela vai ser dada em metro ou em quilômetro. Caso seja dada em centímetro, em milímetro, a gente vai ter que transformar, tá? E o ΔT é o tempo. Ou ele vai ser dado em segundo ou em hora. Lembrando que, se for em segundo aqui tem que ser metro na distância. Se for em hora no tempo, a distância tem que ser em quilômetro, tá? Então, não pode estar bagunçado. Ou é metro por segundo, ou é quilômetro por hora, tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, a unidade que expressa a velocidade é metro por segundo ou quilômetro por hora, tá? Agora, tem um exemplo aqui pra gente calcular, né, juntos. Então, determine a velocidade média de um móvel que percorreu uma distância de 360 quilômetros em 4 horas. Então, tá vendo que aqui tá em quilômetro e aqui tá em hora. Então, tá certo, eu não preciso mudar nada, tá? Ok. Vamos utilizar, então, a fórmula. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Minha velocidade média vai ser o quê? A distância, 360 quilômetros, dividido pelo meu tempo, né? Que é o ΔT, 4 horas. Ok? Então, a minha velocidade média vai ser, então, 90 quilômetros por hora. Isso. Gente, não tem nada de diferente, tá? Isso aqui são continhas básicas, divisão, multiplicação, nada mais, não vai ter outra coisa envolvida, ok? Dentro da cinemática existem 2 movimentos. O movimento retilíneo uniforme, ele não possui aceleração, que é usando esta formulazinha, e temos o movimento retilíneo uniformemente variado, que possui uma aceleração, tá? Mas, dentro da cinemática, vai possuir uma aceleração, porém, geralmente vai partir do zero, tá? Então, eu vou mostrar ali pra vocês. Ó, essa é a formulazinha, tá? Do movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, quando ele tem uma aceleração, tá? Então, ó, é velocidade final, metro por segundo. Esse V0 é a velocidade inicial, metro por segundo. Então, usualmente, a gente vai colocar 0 aqui, tá? Porque geralmente ele vai partir do repouso, tá? Então, o carro tava... Vamos pensar num carro. O carro tava desligado, ele vai começar a dirigir, vai começar a andar. Então, ele vai ter uma aceleração, né? Que a gente pisa no acelerador para ele andar para frente, ok?
Então, ele parte do zero e daí vai tendo uma aceleração. Esse Azinho aqui é a aceleração, vai ser dado em metro por segundo ao quadrado. E o T, que é o tempo em segundo, tá? Eu não trouxe um exemplo sobre essa fórmula, tá? Mas tem um ou dois, no máximo, exercícios sobre isso, tá? Agora, quais são os tipos de movimento dentro da cinemática? A gente vai ter o acelerado, ou seja, aumenta a velocidade, né? Como eu disse, ele parte do zero e vai aumentando. E temos o retardado. Diminui a velocidade, ou seja, o processo de frear, tá? Então, eu vou reduzir a marcha. Pensem sempre num carro, porque daí é mais fácil de entender o assunto. Então, eu vou reduzir a marcha. Então, a gente tem que frear, né? A gente tem que apertar no freio de leve. Então, esse é o movimento retardado, tá? Agora, vamos para a dinâmica, tá? Então, a dinâmica, como eu falei, ela agora vai se preocupar, além do movimento, ela vai se preocupar com as causas deste movimento, forças envolvidas, trabalho, etc, tá? Então, a formulazinha que a gente vai estar utilizando, então vai ser utilizada essa formulazinha aqui, tá? Pra gente trabalhar dentro da dinâmica. F igual M vezes A. Então, o F é a força, vai ser dada em newtons, tá? O M é a massa do corpo ou do objeto, que vai ser dada em quilograma. E o Azinho, que a gente já viu lá em cima, que é a aceleração, metro por segundo ao quadrado, tá? Então, num exemplo aqui, um corpo de massa 0,6 kg foi empurrado por uma força que lhe comunicou uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a força? Então, utilizando a fórmula, vezes A, tem a força que é igual ao quê? A massa, 0,6 vezes a minha aceleração, que é 3. Tá? Que vai dar 1,8 newtons, tá? Só multiplicação, gente, coisa fácil, vezes, mais nada. Mamão com açúcar. E temos também a força-peso dentro da dinâmica, tá? Essa força-peso, então, é dada pela fórmula P igual a mg. P, peso, newtons, tá? O M é a massa em quilograma e o G é a aceleração da gravidade. Vai ser dado em metro por segundo ao quadrado. Esse Gzinho aqui vai ser dado no problema. Geralmente, a gente vai usar como ele sendo 10, tá? Então, quase certeza que em todos os exercícios que tiver utilizando a força-peso, né? Esse assunto aqui, essa fórmula, ele vai ser dado a gravidade como 10. Só isso, gente. Mais fácil do que isso, olha, só 2 dias, tá? Da força-peso lá eu não tenho também exemplo, porque também vai ser só um ou outro exercício, quase nada, tá? Vamos ver agora o trabalho. Não o trabalho que a gente, né, faz todos os dias de trabalhar, né, mas o trabalho dentro da física. Então, o trabalho é dado pela letrinha W, trabalho, em joules, tá? O F de força e o ΔS é o deslocamento, tá? Deslocamento, a distância, etc. Tá? Então, um exemplo aqui. Um corpo é deslocado de 4 metros por uma força F igual a 100 newtons. Constante
aplicado na direção do deslocamento. Calcule o trabalho realizado. Então, vamos utilizar a fórmula, trabalho igual a força vezes ΔS. Então, eu vou ter que o meu trabalho vai ser igual a quem? A minha força, que é 100, vezes o meu ΔS, que cadê? 4. Facílimo isso aqui, gente, conta de primeira série, viu? Fechou. 400 joules. Mais nada, mais nada. E temos também a potência, tá? A potência. Na física também eu não trouxe um exemplo, mas porque também vai ser usado um pouco nos exercícios, mas não tem outra coisa para fazer. É simples, é muito simples. Como vocês viram nos exemplos anteriores, tá? Assim, ó, os exercícios da apostila são bem assim, bem fáceis que nem este. Então, a potência é o P de potência, né? Watts. E vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Trabalho em joule, tempo, segundo. Mais nada, batata. Fechou, gente? Depois eu passo pra vocês bem certinho os exercícios que precisam ser feitos, ok?